7 tipos de orações que vão estreitar o seu relacionamento com Deus. E esse é mais um episódio da série O Poder da Oração, o qual você vai ser muito abençoado através dele. Então vamos lá. Primeiro, entenda que há vários tipos de orações. E quando a gente fala de oração, nós falamos de propósitos diferentes para a nossa proximidade com o relacionamento com Deus. E eu vou listar esses 7 tipos de orações, porque vai fazer com que você tenha uma oração muito mais fluida e o seu relacionamento mais próximo do Pai. Primeiro tipo de oração é a oração de agradecimento, é a oração de louvor. Você vê que na própria oração do Pai Nosso começa com um louvor e uma adoração a Deus, que fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem muitas pessoas que não sabem como adorar a Deus. E o que significa adorar? O que significa louvar? Quando você vai na origem da palavra, louvor significa elogio. Inclusive é a mesma palavra que se utiliza muitas vezes em inglês, que é praise, que é elogiar. Então, quando nós adoramos, louvamos a Deus, nós dizemos os seus atributos, que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, como diz Abacuque, eu adorarei o Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Nós dizemos coisas boas referentes a Deus, e esse é um tipo de oração que te aproxima do Pai. Quando você se aproxima diante dele, adorando, louvando, você vê as portas do céu se abrindo para você, porque como diz a Bíblia, Deus habita no meio dos louvores. Então, o primeiro tipo de oração é a oração de adoração. O segundo tipo de oração é a oração de agradecimento. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu aconselharia você fortemente a pegar um caderno agora e anotar tudo aquilo que você é agradecido a Deus. Ah, mas Deus não está fazendo nada por mim. Como assim? E a sua saúde, e a sua casa, e a sua família, e seja lá o que for que você tenha, e não está do jeito que você quer, não está da maneira que você imaginava, mas você está ouvindo, assistindo esse vídeo agora, e era motivo para você estar agradecendo a Deus, porque ainda que você não esteja vendo nada, Ele já te deu vida, e você pode ter certeza que Ele está trabalhando por você, ainda que você não veja. Se você confia em Deus, se você serve a Deus, Ele está fazendo algo por você, Ele está trabalhando por você, e era motivo de você estar agradecendo Ele, era motivo de você estar falando para Ele o quanto você o ama por tudo aquilo que Ele fez, faz e irá fazer por você no futuro. Até porque nós entendemos que diante de Deus as coisas acontecem no caminho inverso. Primeiro eu agradeço, depois eu recebo. Não como aqui nessa terra, a gente recebe um presente e depois agradece. Agradeça a Deus até por aquilo que você ainda não recebeu, que você vai ver que Deus ele vai ouvir a sua oração. Terceiro tipo de oração é a oração de confissão. Nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas culpas diante de Deus. Ah, mas Deus sabe o que eu pequei. Óbvio que Ele sabe, mas Ele quer ouvir nós falando para Ele, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia, alcança o perdão de Deus. Gente, vamos combinar, isso não é tão difícil, porque hoje muitas vezes nós confessamos nossos pecados para os nossos amigos, confessamos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Por que você não vai dobrar o joelho e confessar diante de Deus? Falar que você pecou, que você fez errado, que você desagradou Ele, mas que você está disposto, está disposta a mudar, a melhorar. O outro tipo de oração é uma oração que ocasiona muitas respostas diante de Deus para você, que é quando você ora pelas outras pessoas, que é quando você intercede pelas outras pessoas. Quando você tem o hábito de pegar um amigo, um familiar e orar pelo problema dessas pessoas para que Deus abençoe, para que Deus ajude essa pessoa, Deus olha para você, porque Ele está vendo que você está preocupado em ajudar alguém. E a sua oração, ela é poderosa para ajudar aquela pessoa, porque a Bíblia diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, ore pelas pessoas que estão ao seu redor, pelos seus amigos, pela sua família, pelas pessoas do seu trabalho, pelos seus inimigos. E não para matar eles, pelo amor de Deus. Orem para Deus abençoá-los, porque você vai ter certeza que quando você faz isso, você está aparecendo cada vez mais
com Jesus. O outro tipo de oração é a oração de súplica, de pedido. E você veja que essa é a oração que a maioria das pessoas fazem. Só que esquece todas as outras anteriores que eu falei. As pessoas já entram nessa direto. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, aprenda, faça pedido, porque agora é a hora da súplica. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 7,7. Peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Bate e a porta vai se abrir. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta vai se abrir. Então, tenha coragem de pedir as coisas para Deus. Peça, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Peça primeiro aquilo que você precisa e depois aquilo que o seu coração quer. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o que você está precisando é mais paciência. Você está precisando orar mais. Você está precisando perdoar. E aí o que você vai pedir? Uma casa, um carro. O que você vai pedir? Você vai pedir aquilo que é secundário. Entenda, quando você pede e recebe aquilo que você precisa, aquilo que você quer, vem automaticamente. Então, aprenda a pedir e peça aquilo que você precisa para depois obter aquilo que você quer. Agora, existe um outro tipo de pedido que ele é extremamente negligenciado por muitas pessoas, que é o clamor. O que é clamor e qual é a diferença? Clamar é quando você está precisando demais. Se eu estivesse precisando de você, eu não ia pedir para você. Eu ia bater na sua porta. Eu ia gritar por você. E você não pode ter medo e vergonha de fazer igual o cego Bartimeu fez no meio do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque o clamor, ele vai fazer com que Deus ouça a sua oração e te responda. Mais uma vez, por isso que a Bíblia fala: clama a mim. Clama. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão pensar. Eu tenho vergonha do que o vizinho vai pensar. Então, continua da maneira que está. Então, se você está precisando de socorro, peça socorro para alguém que está do seu lado. Porque se você precisa de um socorro urgente, de um milagre imediato e não aguenta mais uma situação, aprenda a clamar. Porque esse também é um tipo de oração que é necessário todo cristão saber. E por fim, é necessário que você entenda. Antes de eu falar dessa última, eu não sei se você já tem acompanhado os vídeos e as séries aqui, mas nós temos um costume de solicitar para que você comente aqui. Eu peço, comente aqui da onde você está falando e qual horário que você está assistindo esse vídeo, porque nós colocamos como estreia e pode ser que você não esteja assistindo na estreia e nós queremos mapear os melhores horários para que nós possamos estar entregando esse conteúdo abençoado para você. Então comenta aqui seu nome, da onde você é, qual horário que você está assistindo esse vídeo. Qual que é o último tipo de oração? E esse é um tipo de oração que parece muito estranho para muita gente, só que depois que você aprende a fazer, você não vai querer deixar de fazê-la. Que é a oração de lamento. Que é a oração de você apresentar para Deus o que você está sentindo. Porque muitas pessoas hoje sofrem com ansiedade, sofrem com depressão, com burnout, por causa da falta de colocar para fora, falta de falar. E se uma situação não está boa, se uma situação não está da maneira que nós queremos, Deus sabe o que nós estamos pensando. E Ele espera que nós nos aproximemos dEle para falar para Ele que não está bom, que eu não estou bem, que eu não estou feliz. Quando a gente pega um livro de Salmo 73, você vê ali uma pessoa até falando: Senhor, eu estou querendo até desviar. Eu estou querendo até sair da Tua presença, de tão complicado que está. Se a gente olha para a maioria hoje, vai falar: esse cara está doido. Como assim ele está falando para Deus que ele está querendo desviar? Deus sabe. E quando a gente lamenta, na Bíblia tem um livro de lamentações. Não é problema você mostrar fraqueza. Não é problema você se mostrar quebrado diante de Deus. Tanto que, quando a gente lê em Jeremias 18 a história do oleiro, Deus ele faz uma analogia para Jeremias. E fala assim: Jeremias, vai até a casa do oleiro. Jeremias vai lá e vê o oleiro mexendo, fazendo vaso. Quando o oleiro faz o vaso quebra. Só que aí o oleiro volta a fazer o vaso de novo. Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, assim vocês são na minha mão. O que isso significa?
Isso significa que Deus está falando, não tem problema se no meio da caminhada você se quebrar. Mas se quebra na mão do oleiro. Porque Ele tem o poder de refazer você novamente, de colocar você de pé. Então, diante dele, não tenha medo de se quebrar, de falar a realidade. Faça de Deus o seu melhor amigo, que Ele vai fazer de você o amigo dele também. E você vai ver que adquirindo esse entendimento dessas orações, o seu relacionamento com Deus nunca mais será o mesmo. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Agora, se inscreva no canal tocando nesse botão vermelho aqui embaixo e também aperte o sininho para que você receba as notificações. Assim você será notificado em primeira mão toda vez que postarmos um vídeo novo aqui. Além disso, eu deixei uma sugestão de 2 vídeos que você pode escolher para complementar essa mensagem que você acabou de assistir e continuar sendo abençoado. Até o próximo vídeo.